Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Temos o prazer de receber, retornando ao programa, fazia tempo que não vinha o programa, acho que estava quartelado. Em tempos de Bolsonaro é quartelamento. Não, isso aí, né? Ou retiro, né? Se o cara for meio padre, já é retiro, mas o dele é quartelamento. Meu querido deputado Sérgio Turra, prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Paulo Sérgio, uma satisfação estar aqui novamente, companheira da comandante Nádia, doutor Paulo Roberto, uma satisfação. Eu estava em casa fazendo papel de pai também, de professor, né? Não é fácil, videoconferências, enfim, cumprindo aquilo que por hora nos é recomendado, não é, Paulo? O senhor não ficou impressionado com o movimento de Porto Alegre vindo para cá? Fiquei absurdamente impressionado com o movimento nas ruas, né? E mais ainda com a aglomeração das pessoas caminhando, muitas agora chegando aqui juntas. Então, nos bancos? Tudo normal. Bancos, fila também aí na... Filas, pessoas juntos, conversando nos bancos? Fila para vacinação. E eu não estou dizendo que eu fiquei apavorado. Isso eu presenciei na primeira semana, eu mais fiquei do que até agora, satisfeito, vou dizer para vocês. De fato. Não é que eu queira ver alguém doente. Não. Ninguém. Eu quero mostrar que a gente poderia estar, cada um se cuidando, mais do que estão até, mas cada um fazendo as suas atividades. Perfeito. Com os cuidados necessários. Concordo. E faz o recolhimento de quem realmente precisa. E sem dúvida quem alguma. tem doença pré-existente, enfim, que se aquartele. E dessa maneira eu acho que todos preservariam mais aqueles que estão no grupo de risco. Da forma que está, eu imagino que isso não esteja acontecendo. Né? Então, é de fato de se pensar, não é? Ou de repensar o encaminhamento, né, que nós estamos dando para essa questão. Mas está aqui o doutor, que eu acho que vai nos dar um embasamento científico, que sem dúvida alguma, né? Não, e quando não tinha ainda as definições quanto à questão do confinamento, né, o que entrou de atestado nas empresas, na prefeitura lá de Santa Continua Cruz, entrando. Na Secretaria da Saúde. Pior, Paulo. Mais de 90 funcionários entraram com atestado médico para não trabalhar. Mas vem cá. Nós vamos falar. É uma tristeza isso, tio. Pior de tudo foram os atestados, sem dúvida nós vamos falar sobre isso. Os atestados que entraram para falsos que teriam entrado para soltar presos, né? Isso é outro absurdo desse sistema. Aí não dá para acusar médico, né? Porque o atestado pode ser frio. Até o momento não se tem. Paulo Roberto Otifontes. Boa tarde, bem-vindo. Meu extrema-direita preferida. Não, agora tem uma concorrência bárbara aí contigo, né? Tem outros concorrendo. Mas eu acho que eu sou um extrema-direita inigualável ainda. Sim, ganha do Luizinho, do Luiz Pereira Lima? Não, com muita distância do Luiz, sim. Do Marcelo Van Hatten? Do Marcelo nunca joguei com ele, mas com o Luiz, que certamente... Ele está falando de ponta direita, viu? Mas ele é esquerda. No futebol ele é esquerda. Bom. Meu lateral é esquerdo. Mas, antes de mais nada, saudar os bons jornalistas pelo dia de hoje, né? Quando eu digo bons jornalistas, assim como todas as profissões, né? Aqueles que não pregam a cisânia, que realmente não saem do foco. Que não saem do foco. Não, exatamente, que não saem do foco, que é instruir a população. Muitos perdem tempo criando futricos, né? Palacianos, que a gente sabe que sempre aconteceram, em detrimento de instruir e educar a nossa população, que é pouco educada. Né? Infelizmente, o problema de educação no país, ele realmente é muito grande, principalmente nas classes desprivilegiadas. E aí que nós precisamos atuar, orientar esse pessoal. Eu também não sou favorável a esse aquartelhamento total, mas certamente, às vezes até o fato de lavar as mãos, como nós conversávamos antes. Quem é que lava as mãos 20 segundos? Alguém já colocou o cronômetro para ver quanto? 20 segundos é muito tempo. E as pessoas lavam as mãos muito rápidas. Então está cheio de vídeos mostrando como deve ser feito, mas é no mínimo 20 segundos para atuar sobre o vírus. Senão, vocês vão deixar alguns vírus e não vão destruir outros. E que substitui o álcool gel também, que andou escasso, mas agora já tem no comércio, né, novamente. Comandante Nádia. Prazer estar aqui de novo contigo. Fardada como pré-candidata a prefeito de Porto Alegre?
sempre estamos fardados aí, sempre com muita otimismo aí de que nós podemos sempre fazer o melhor. E falando nisso, né? Vai ter o apoio do PP ou não vai ter? Espero que a gente tenha sempre apoio de todos que são do bem, que queiram uma Porto Alegre melhor. Pronto, nós estamos... Para ver a reação do deputado Sérgio Turra. Eu e o Turra temos aí aqueles uma que não geram conversa cisânia, não. Eu faço um processo de união aqui. Eu sei. Sempre? Com certeza, né, Turra? Mas dizer que dentro dessa ideia aí dos aquartelados e dos que não estão, é incrível a gente realmente ver na Orla esse domingo. Estava lotado de gente e volto a dizer, não que eu não queira que esteja com as pessoas lá, eu quero quanto antes que a vida volte à normalidade. Estão lotados, eu quero que esteja aberto, Exato. Não quero eu quero um processo de igualdade, só isso. Até porque eu acho que as pessoas estão, às vezes, o terror começa dentro de casa, as pessoas acabam se gerindo e ficando nervosas. Aqui em Porto Alegre nós tivemos 617 casos que não foram confirmados, ou seja, a pessoa estava com uma dor de cabeça, uma febrezinha natural daqui do nosso Rio Grande do Sul e já achou que estava com coronavírus. 259 confirmados, 33 na UTI e 5 óbitos. Ou seja, quantos ainda agora morreram por cardíacos? Quantos morreram? Tuberculose. Latrocínio. HIV. Trânsito. Própria dengue. A dengue mata 120 pessoas no Rio Grande do Sul por dia. E isso não é falado. Então, às vezes, a gente tem que dar uma parada, não deixar a histeria pegar lugar da sensibilidade, da técnica e da tranquilidade que nós temos que ter. Não se deixar contaminar por doenças e não necessariamente verídicas, porque o pânico é o que tem boa parte da imprensa plantando. Não vamos dizer que não, mas tem. Aquele subjetivo, né? Sim. Eu já estou com dor de cabeça, eu estou com uma tosse, a pessoa acaba... Bom, mas o próprio ex-nosso secretário, o Gabardo, que é um excelente técnico, disse na entrevista coletiva do governo que Covid é 7% das internações dos problemas respiratórios. Então, 93% não é. Então, vejam, é um percentual realmente pequeno. Hoje, de internações no país, vão subir o número de mortes, vai subir o número de pessoas contagiadas, porque o vírus ele tem alta contagiosidade, ele tem baixa letalidade, mas tem um poder de gerar pânico, né? Com quem gosta de pregar pânico à população, é incrível, esse é insuperável. Mas ele tem uma alta contagiosidade. E isso realmente deveria ser muito bem estudado e aplicado a grupos de risco, como falasse. Pacientes acima de 60. E 60 não é assim, é 60, 70, o risco de óbito é 4,6. Começa a subir mesmo a partir dos 75, 80 anos. Mas eu não conheço nenhum trabalho que quanto mais se avança na idade, mais se afasta da morte. É uma coisa incrível, né? É óbvio que com 85, com 88, com 90 anos, as pessoas já estão... Imunidade baixa, o próprio organismo vai estragando, dizer assim, a primeira senhora que morreu, que foi aquela coisa... 91 anos, 91 anos, ela já tinha problemas seríssimos. Sim, mas os dois óbitos que tem no os dois primeiros Moinhos de Vento são de pacientes acima de 80 anos. 91, que foi aquela primeira, e o outro, se não me engano, tinha... E ela já tinha problemas seríssimos, não, né? Sim, diabética, hipertensa, pneumopata... Bom, por favor. Acho que a soma dos fatores, né, que além de idade, etc., Marau teve 2 casos em UTI, um pai e um filho que saíram ontem, curados da UTI. O pai de 84 anos e o filho de 61 anos. Esse é outro dado, quando falam assim, curados, eu não sei desses casos especificamente, vi a notícia, mas é impressionante como é catalogado paciente que tem Covid-19 sem a contraprova. Ah, sim. Será que é mesmo? A gripe, não adianta dizer, não, sintoma gripal é Covid. Tem muito Covid aí, fake. Porque nós temos um método de fazer o diagnóstico de certeza da doença, que é a coleta naso-orofaringe, né? E depois tem o teste imunológico, que é para ver antigenemia, que é o chamado teste rápido. Tem vários outros, acho que hoje aí deve ter quase 100. Né? Isso, aí é uma coleta de sangue. Aliás, este foi o grande, acho que é o grande passo que deu o governo, que tem feito, na minha opinião, tem feito bastante para essa população, que vai ser agora mapear quem realmente é imune. Já teve a doença
tem os antígenos, não contamina e não contamina o seu semelhante e nem se contamina. Esse tem que ir para trabalhar. Ou seja, olha aqui, vocês querem ver a que ponto chega? Eu leio aqui, a coisa que eu mais gosto é de ler e-mail e WhatsApp contra mim aqui. Não tem problema nenhum de censura com ninguém. A não ser quando extrapola, que tem gente que o bagaceirismo toma conta, né, e extrapola qualquer coisa. Então mandou aqui para o jurídico da empresa, né? No programa de ontem, dia 26/3, chegou na minha mão hoje, senão já teria feito. Assistiu o doutor Fernando Lucchesi, que dizem tratar-se de competente médico, dizem não é um competente médico, cometer retrógrada afirmação com o beneplácito do senhor apresentador Paulo Sérgio Pinto, quando criticou fortemente o medo dos brasileiros com a pandemia do coronavírus. Como é possível não ter medo considerando milhares de mortes atualmente no mundo em razão dessa doença? Apesar da idade já avançada, tudo indica que o senhor Paulo Sérgio Pinto e o doutor Fernando Lucchesi não aprenderam ainda que o medo pertence ao reino animal e protege a espécie quando alerta o indivíduo para o terreno duvidoso ou desconhecido. A grande diferença entre o covarde e o valente não reside no medo, que ambos sentem, mas na ação em que os covardes se mobilizam enquanto os valentes vão à luta. Como os brasileiros estão fazendo, sempre considerei a falta de medo uma rematada tolice, além de nítida inconsequência. Tenho dúvidas se o programa divulgará esta minha mensagem. Grato, José Pirilo, consultor de empresas. Aqui, ó. Ah, obrigado. Não é o problema de câmera, é o problema de switch. Mas aí assim... Aí, tá aqui o doutor, aí, tô lendo aqui. Ele fez... Tá lido, José Pirilo. Não tem problema, manda para mim, não precisa mandar para jurídico. Ele fez um comentário... Daqui a pouco vem por uma decisão judicial. Não. Aqui na empresa, se alguém tem alguma coisa contra que é um direito de resposta, pode fazer, não há problema nenhum. Mas é isso que está acontecendo. Às vezes é a má informação, o entendimento. Eu vi uma entrevista de uma jornalista com um infectologista do Conceição e ele disse claramente, temos tantos casos de problemas respiratórios baixados na UTI e tantos precisando de comprovação que se trate ou não de Covid. Já saiu a notícia. Vejam quantos casos de Covid. Não, só um pouquinho. Não tem a comprovação, para com isso. Por isso, parabenizar hoje os jornalistas, bem como o doutor falou, aqueles que efetivamente cuidam da verdade, da informação como ela é, sem colocar seus... E transmite os teus pensamentos contrários. Por exemplo, Paulo, essa questão do isolamento está sendo debatida por quem não tem conhecimento para tanto. Isso é grave. Quem defende esse afrouxamento no isolamento parece não ter preocupação com o descumprimento das regras de distanciamento e não aglomeração. Vamos deixar literalmente nas mãos dos outros nossa saúde? Está perguntando ele. Acreditem na educação e bom comportamento da população. Bom mundo esse de Alice. Bom, mas pensa bem, a história diz assim, ó, fique em casa, muito fácil. Muito fácil. Quer dizer, então assim, tem risco de contágio, fique em casa. Bom... Na Vila X, entre 20 e 22 horas, corre bala perdida. Fique em casa, não vai ter bala perdida. Não, porque morre tanto, a cada 5 horas, a cada hora morre 5 pessoas em acidente de trânsito no Brasil. Não ande de carro, fique em casa. Então, fique em casa é muito fácil, assim como esse senhor da OMS, que eu acho que aí o Terra tem razão, já foi melhor, porque ele é etíope, né? É o país onde tem 82 milhões de habitantes. Um dos piores índices, o IDH deles, é lá embaixo. Uma das maiores mortalidades infantis do mundo. Doenças infecto-contagiosas, mas ele tinha que prestar um serviço melhor no país dele. E é curioso que é sempre ele que dá as notícias. Não é médico, me parece, Não, né? Não é médico, mas é curioso que é sempre a mesma pessoa. Sim. Ele centraliza todas as informações. Bora. A cada 11 minutos, uma mulher morre vítima de violência doméstica no Brasil. Não se case. Fique em casa sozinha. Mudar hábitos para combater o coronavírus ou a Covid-19. Vamos juntos. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Vamos juntos. Cuidar de você. Este é o plano. A mensagem é da nossa Unimed.
A Vinhos do Mundo está atendendo pelo WhatsApp e telefone fixo para você garantir seus vinhos sem sair de casa. Nas compras acima de R$200, a entrega programada até 24 horas é gratuita. Para a cidade de Porto Alegre, confira as ofertas da semana em www.vinhosdomundo.com.br/promoções e aproveite. Um grande abraço ao Leocir e ao Juarez. Ofertas maravilhosas de vinhos, hein? Para o nosso Coronel Acioli lá, que vai fazer um bacalhau, porque a Nádia na cozinha não dá para largada com a Acioli. Ele fala isso, sabe por quê? Porque o Acioli fez um alto churrasco para ele. Lautos. Eu brinquei com a minha mulher no fim de semana, disse, tá feliz, tá na cozinha, quase apanhei. Atenção, cooperado Unicred, estamos aqui para reforçar o nosso compromisso em fazer você prosperar. No momento atual, recomendamos que avalie as necessidades do seu negócio e, se necessário, podemos juntos traçar uma nova rota, visando sempre o desenvolvimento sustentável dos seus projetos. Nosso atendimento personalizado está disponível nos canais digitais. Juntos encontramos a melhor solução. Essa é a mensagem da Unicred. A tradicional grife de chocolates finos Copenhague. Maravilha. Tem chocolates melhores que a Copenhague? Não tem. Traz uma Páscoa saborosa e com muitos ovos exageradamente recheados. Então crie histórias inesquecíveis e leve alegria para quem você ama sem sair de casa. Presenteie aquele amigo que não abre mão do delicioso chocolate Copenhague. Estão aí no vídeo com o telefone da Copenhague. Lá você vai encontrar uma variedade de ovos. 4 clássicos, Sulgood, Cherry Brand, ovos 60% e 70% cacau, língua de gato, crocante, lajotinha, melt, deluxe, inhabenta. E tem muito mais para alegrar a sua Páscoa. Isto aí você pode encontrar no telefone que, repito, está no seu vídeo. E ligando para este telefone você tem 30% de desconto nessa Páscoa. Como é que é, deputado? Não. Frete é grátis. Frete não te preocupa com frete. Frete é grátis. Disponibilizando entrega para a nossa capital, Porto Alegre, e toda a grande Porto Alegre. Você pode pedir pelo telefone e o WhatsApp pelo número que está aí no seu vídeo, na sua tela. O 98-518-2786. O WhatsApp sem o 9. Vou repetir. Se voltar lá, eu consigo repetir. Agora, o nosso pessoal está ágil. Eu vou buscar aqui o número do telefone para dar novamente aqui. Que eu sou paciencioso. Vai ser difícil estar aí no seu vídeo. 98-516... 518. 518? Está melhor de ver. 2766. Está aí no seu vídeo. Então repete para mim, deputado. 5198-518-2786. Com esse aí vai ganhar uma comida. Agora vamos explicar. É que o nosso monitor grande está aqui atrás de uma câmera. Então não consigo enxergar. E o outro pequeno, que o senhor não está nem enxergando, está lá no fundo. Então eu tenho que enxergar lá no fundão. Então te fazendo, te pegando Então aí vão pensar que eu estou cego. Olha, está ficando cego. Bom, uma vez o João Saldanha disse que o Pelé não ia jogar porque estava cego. O Pelé foi lá e ganhou a Copa de 70. Né? Não que eu vá ganhar a Copa, né? Talvez os Jogos Olímpicos, agora ficou para o ano que vem, eu tenho chance. Mas falando em retomada gradual de trabalho, depois que a gente tiver um tempo já de análise da doença, porque é óbvio que isso tem que ser analisado. Tem que ser analisado local, população, educação da população. O conceito de saúde, instituído em 1947, se não me falha a memória, pela OMS, é um perfeito estado de saúde físico, mental e social. Esse é o conceito. Então, se o homem como todo, físico, mental e social, é óbvio que a economia tem que atuar também aí. Porque ele está integrado na sociedade, seu trabalho e o sustento da família. E mais do que isso que a gente tem que falar também, né, doutor, é que as pessoas já aprenderam a se cuidar
já aprenderam o básico da higienização, de lavar as mãos, de quando for espirrar, colocar o braço na frente, coisas básicas do tempo da vovó, mas que tiveram que ser reaprendidas agora, aprenderam a se cuidar e a cuidar dos seus idosos, das pessoas que estão no grupo de risco. Então, gradualmente, e as pessoas não entendem quando nós falamos isso, dizem que a gente é pelo capitalismo, ou que quer que primeiro não é a vida. Não, é óbvio que primeiro dizendo ao contrário, mas a vida também precisa ser vivida. E nós precisamos que, aos poucos, gradativamente, a vida retorne ao normal, abrindo o comércio, as pessoas estão sendo desempregadas, os autônomos estão sem colocar comida na mesa. A gente vê aí vários grupos, deputado, fazendo vaquinhas para entregar cestas básicas. Então, a gente nota que também é saúde, doutor, estar em ambientes em que outras pessoas... A mental e social está fortemente abalada. E quem mais está apregoando assim e defendendo o caos e dizendo que o Estado brasileiro, o Estado gaúcho, enfim, precisa sustentar, suportar o dano econômico de todos, são exatamente aqueles que lesaram os cofres públicos, que se esquecem que o Brasil não é a Alemanha, não é os Estados Unidos, um país onde fizeram estádios de futebol em maior número do que o necessário para uma Copa do Mundo, preços superfaturados que não foram aplicados em hospitais, em saneamento básico, e que hoje alguns abrigam hospitais de campanha. Esses querem, sim, que tudo pare, não é? Que o Brasil, que o Estado sustente. Como vai sustentar? Não é? Então é um absurdo. Aliás, eu tenho certeza, reforçou a minha convicção que Deus é brasileiro. Porque se o Bolsonaro não tivesse ganho essa eleição, essa crise que hoje tem no Brasil ia ser uma outra fonte de ganho para esse pessoal que está no Lava Jato listado. Né? Assim como foram os estádios, como foram as indústrias e os bilhões. Os bilhões, eles iam alimentar de novo essa mesma turma. E é por isso que há um ranger de dentes, né? E que se saiba, pode falar tudo o que quiser do governo atual, pode falar do Bolsonaro, ele não tem papa na língua, às vezes cria alguma animosidade. É o mesmo que sempre foi, né? Pois é. Ele sempre foi assim. Agora, corrupção não tem. Ninguém fala disso, né? Ninguém fala de corrupção, não se fala de corrupção, de roubo, inclusive essa distribuição aos autônomos, às pessoas mais necessitadas. Que abriu hoje, Isso, né? Que abriu hoje. É óbvio que tem que ter um regramento, porque senão nós caímos naquela questão de educação. Quantas bolsas famílias de pessoas que não tinham necessidade recebiam? Quantos mortos que estavam recebendo Bolsa Família? Recebendo, estão tirando de quem realmente precisa. Trabalho maravilhoso do Osmar Terra. Hoje, dia 7 de abril, dia do jornalista. A Center Ótica quer parabenizar e agradecer esses profissionais pela credibilidade que sempre nos é estendida. Também queremos informar que estamos em recesso. Vamos ver que loucura isso. Devido à luta contra o Covid ou a Covid-19, cientes dessa batalha contra a contaminação, vamos deixar uma importante dica de saúde. Lave suas mãos sempre que puder. E também é importante lavar seus óculos diariamente. Manuseamos dezenas de vezes os nossos óculos. Isso é verdade. Por isso, lave ele. E lave com água corrente. Água corrente e sabão neutro, várias vezes ao dia. É a melhor forma de prevenção e de evitar o contágio pelos óculos. Isto vai passar logo e aí estaremos juntos e faremos muitas promoções para que você tenha de perto a Center Ótica. Um abração de toda a equipe da nossa Center Ótica, nossa parceira aqui no Pampa Debates. E agora vamos ao quadro de saúde. Eu vou deixar para o Dr. Paulo Roberto Ottifontes que anuncie o nosso quadro de saúde. Por favor, doutor Fontes. Vamos agora ao quadro de saúde com o nosso doutor e muito amigo Gilberto Schwartzman. Olá, Paulo Sérgio. Nossa ação Amor ao Próximo entregou quase 2.000 cestas básicas nos últimos 3 dias nas áreas mais pobres de Porto Alegre, na Restinga, Morro da Cruz, Morro Santana, Vila Bom Jesus, Ilha dos Marinheiros.
E eu pediria muito que as pessoas continuassem ajudando, porque ainda não chegou o dinheiro que o governo prometeu às pessoas mais carentes. Continuem apoiando esse movimento através do WhatsApp 981516848. Muito obrigado por tudo. Parabéns ao doutor Gilberto Schwartzman pelo trabalho maravilhoso que vem realizando. Eu vou dar um tempinho aqui para os nossos telespectadores. Boa noite. Este governo sem corrupção tem um chefe da Casa Civil, réu confesso e um presidente em cujas contas da esposa apareceu dinheiro. Deixe de hipocrisia, gente. Assumam que vocês detestam projetos sociais. Engenheiro José Carlos, mas quem é? Tem ninguém que é contra projeto social aqui. Eu disse mesmo pelo contrário. Projeto social tem que ter dia de entrada e horário de saída, não é para sempre. Projeto social não é falar e não fazer e lesar o povo, né? Porque o que nós Bolsa estávamos Família é o maior falando erro que antes tem. Dos O estados. Getúlio Vargas, o pai dos pobres, do trabalhador, já dizia: o único fator que aumenta a dignidade do ser humano é o trabalho. Projeto social. Vamos dar trabalho para as pessoas e não esmola. É isso aí. Convenhamos, ensinar claro. a pescar, já dizia a minha avó, vamos ensinar a pescar e não Exato. dar o peixe. Dignidade. Óbvio que... Eu fui aqui secretária municipal de desenvolvimento social aqui de Porto Alegre e efetivamente o que a gente via? Pessoas que necessitam, sim, e precisam ajuda do Estado, sim, mas essas pessoas têm que dar uma contrapartida, seja se especializando, estudando. A grande maioria das pessoas que estão em vulnerabilidade são pessoas que não têm sequer o ensino fundamental completo. E o Cine está sim de vagas. E as vagas não são preenchidas, infelizmente, porque as pessoas não são qualificadas. Então, vamos qualificar as pessoas, porque o melhor projeto social é o trabalho. Agora, isso aqui é para o deputado. Eu vou ler isso aqui porque é para o Eduardo. O Eduardo Cloir está mandando diretamente deputado. Paulo Sérgio e amigos, especialmente o deputado, não entendo o que está acontecendo. O Brasil é grande produtor de soja, milho, café, cana-de-açúcar, minerais, proteína animal, petróleo, etc. É o maior parceiro comercial do Brasil é a China. Temos tecnologia para fazer as melhores aeronaves de pequeno porte do mundo, maior área preservada do mundo e por aí vai. Temos um povo alegre e feliz, 210 milhões de consumidores. Puxa vida, 60 milhões de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza não estão aqui, eu acho. Então temos 270 milhões. Hoje não podemos falar nada porque vai ofender a China. Se somos parceiros é porque somos importantes para a China. Só vejo a China se transformando no capitalismo mais selvagem do mundo. Eduardo Cloir. Olha, Paulo, pois é, sem dúvida alguma, o Brasil é um player para o mundo, né? Ele acha que tem que ofender a China mesmo, que não tem problema. Porque a China precisa do Brasil. A China ameaçou agora de parar de comprar um pouco da nossa soja e comprar mais dos Estados Unidos, já deu um quiproquo no Brasil. Imagina, na proteína animal também, em todos os setores, sem dúvida alguma, a bala, né? Porque a China são bilhões de consumidores, enfim, então... A China não sobrevive sem os outros países. Sem dúvida alguma. Né? Então, assim, agora porque tem o poder econômico, tem um regime capitalista... Esse sim, selvagem, né? E o interno, né? De desaparecer gente, né? Então, até por isso que não apareceu antes a questão do Covid-19, né? A questão da ditadura, de não se deixar os médicos, os jornalistas não apareceu antes, não. O Luiz Pereira Lima mandou uma foto no grupo do Pampa Debates, um trabalho, e eu fui pegar o trabalho inteiro. Eu peguei o trabalho inteiro e li o trabalho inteiro. 2007. Olha aí. 2007, publicado no New England Journal of Medicine. E escrito lá na conclusão: se nós não tomarmos uma atitude com esse vírus, esse novo vírus, isto é uma bomba relógio. Nossa. Estava escrito. Está escrito. Eu tenho aqui depois do programa, eu mostro para vocês. Quer dizer, e assim vários outros, porque aquela publicação ficou. Então... Porque o coronavírus não é um negócio... O novo é esse coronavírus. Não, mas eu estou falando desse novo. Desse novo. Lá em 2007 já. 2007 eles publicaram uma cepa. Isso é exatamente. Um absurdo isso. É um absurdo. Já tinha uma cepa nova. Já tinha uma cepa nova. E a ONU vai fazer o que a respeito disso? Eu não sei, isso eu não vejo a OMS. Ah, bom, deveria. Não, aí a Organização Mundial de Saúde. O OMS. A vereadora não se sente com vergonha a ONU de participar da carreata bovina? O que é isso?
Olha, sabe que eu tenho recebido umas... O que é isso, carreata bovina? Essa carreata deve ter sido dos empresários, pequenos empresários, pessoas que querem voltar a trabalhar. Como é o nome? Romeu Pinto. Romeu, olha só, eu tenho recebido tanta Não, falta de educação na minha rede, dizendo que eu fui na carreata. Não fui, gostaria de ter ido porque também não é proibido andar de carro, né? Carro com as janelas abertas, desde que 2 pessoas ali, não fui. E infelizmente as pessoas fazem fake, dizem que eu estava lá, tem até ameaça de que eu estava lá. Então, assim, ó, é triste, infelizmente, as pessoas usarem a internet, as mídias sociais para xingarem as outras pessoas, ameaçarem as outras pessoas ou falar em fake. Eu não estive lá, mas apoiei, sim, porque nós temos que, aos poucos, voltar a ser uma Porto Alegre normal. Eu não sei. Não sei. Bem que eu não... Esse pessoal que não gosta de trabalhar, às vezes, ficam falando aí que quem anda de carro é o patrão e o empregado vai trabalhar a pé, enfim. Esquece que sem patrão não tem empregado. Não, é uma coisa louca, né? Não podemos virar aqui um assistencialismo barato, gente. Vamos cuidar disso. Agora os funcionários das empresas estão se dando conta, né? Espero que estão se dando conta. Com a redução dos salários, tem que ter trabalho. O mundo inteiro é assim, né? E é uma bola de neve, porque ao mesmo tempo que a gente está vivendo isso, o autônomo, o barbeiro, enfim, tantas pessoas motorista de aplicativo que estão sem trabalho, não é? E ao mesmo tempo, as mesmas pessoas que querem que o Estado sustente a todos, querem que o Estado isente a todos de tributos, etc. Ou seja, é o colapso, é o caos total, porque uma coisa não tem como acontecer sem a outra. Mas digo uma coisa para vocês, nós operamos na Santa Casa todos os dias, tá? E no consultório eu tenho meus pacientes também. Faz 3 semanas que eu atendi um paciente, porque a cirurgia atual permitida é câncer e transplante de fígado. Graças a Deus tivemos 2 transplantes. Eu digo graças a Deus porque certamente, ainda hoje de manhã na visita hospitalar e com os residentes que dizem que eu nunca os elogio, e eles estão sempre lá com Covid, sem Covid, tá, doutor William? Tá todo mundo vendo os pacientes. A doente, ela teve dúvida, uma paciente de Rio Grande, ela teve dúvida em vir sábado de madrugada para Porto Alegre para transplantar o fígado. Mas certamente essa doente não duraria mais 2 meses. Entendeu? Então tem muita gente morrendo porque os transplantes diminuíram 50% no mundo inteiro. Porque, claro que... É o que o doutor Luquez disse aqui, você vai morrer da doença que você tem. Cuide da doença, procure o médico, então, não esqueça. Não fica preocupado com a outra que pode nem acontecer na sua vida e nem perto de você. Tem critério para transplantar. O Sistema Nacional de Transplante já baixou algumas portarias, deixou a cargo das equipes. É óbvio, tem trabalho surgindo agora que mostra que o paciente assintomático, é óbvio que isso ainda tem que ser estudado um pouco mais, os pacientes assintomáticos, que são 80% no mundo, eles, quando submetidos a uma cirurgia, eles podem ter complicação até óbito em 20%. Isso é extremamente elevado em medicina. Né? Então há mas assim, ó, graças a Deus, o Rio Grande do Sul tem excepcionais intensivistas, então fiquem tranquilos com os nossos intensivistas no UTI. Né? Nós temos excepcionais enfermeiras e técnicos de enfermagem que estão o dia a dia dentro do hospital. Esse pessoal merece um elogio. Esse pessoal não pega Covid-19? Pega. Tem muita gente afastada por Covid. Esse pessoal está trabalhando, né? Trabalhando. Esse pessoal está na linha de frente do estacionamento, da pessoa que cobra o estacionamento no hospital, ao sensorista, ao nutricionista, ao fisioterapeuta, as enfermeiras, os técnicos de enfermagem. Eles estão lá mais na frente, às vezes, até do que nós médicos. Porque eles estão mais tempo, estão mais expostos. E isso, agora a saúde está em alta, né? Nós somos que nem dólar, né? A saúde está em alta agora, lá em cima. Depois que passar a crise, nós vamos voltar para o normal, pessoal. Pode ficar tranquilo que é assim. É que nem a curva do dólar. Não é questão de tranquilo, é questão de ter um reconhecimento permanente da atividade, né? Que é o grande receio dos governos hoje. O grande receio é porque a nossa capacidade, isso não é mais nenhum segredo, e até a nossa capacidade de absorver pacientes graves, ela realmente é limitada. Então, quando precisar de UTI, nós não vamos ter UTI para todos, né? O mundo inteiro não teve UTI para todos, mas o Brasil se preparou. Foi um dos primeiros países
graças à ação o governamental. Não tinha UTI nenhuma. O RAM, né, quando deu toda a função ali mas de mortes, eles não tinham UTIs, né? Não tinham. Que trazer pessoas de fora, inclusive. Sim, mas eles têm uma capacidade na Ásia tem uma capacidade de construção, né, de obras, de fazer hospitais, e até ficou questionável aquele hospital, vocês já não estavam preparados para isso. Tem uma capacidade de trabalho, mas aí vendo assim o tsunami no Japão, né? Eles refizeram uma ponte em uma semana. Eles têm uma capacidade de fazer isso em curto espaço de tempo. Então, esse é o maior medo, que a gente não tenha, né, UTI para todo mundo. No Dia do Jornalista, temos pouco a comemorar. Ultimamente, a maioria insiste em publicar seus interesses, ocultando a verdade. Vejamos, a imprensa cobrou vários dias do governo agilidade no pagamento do auxílio, mas apenas a Record News transmitiu e as outras priorizaram a tragédia. Marcelo Portes, de Canoas. Eu não priorizo a tragédia, eu nem falo em tragédia, nem falo em números aqui, até para não assustar mais, porque as pessoas estão assustadas. Sempre tem um médico no programa, depois que começou esse problema, nunca deixou de ter um médico aqui. Nós mas antes também aqui. Tinha, né? Não, sempre tem. Não, mas agora não, diariamente tem um médico. Diariamente tem um médico. Importante, então a gente não deixa assim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, o episódio de ontem, em que o ministro Luiz Henrique Mandetta foi mantido, né? Então vamos entrar nessa esfera dele, tem visões. Então tem gente que diz que o presidente, com a manutenção do Mandetta, o presidente já não manda mais nada, o presidente é figura decorativa. Eu já acho o contrário, meu comentário na rádio, eu mostrei para vocês que não tinham ouvido, é o contrário. Eu acho que o presidente teve um gesto, um belo gesto, ouviu seus ministros, ouviu os generais, como dizer, os milico mandaram ele fazer. Não, ele viu todo mundo e decidiu manter o ministro, e o ministro decidiu continuar, apesar de atacado pelo presidente. Então nós temos que olhar o bom dessa história é que o presidente talvez tenha pela primeira vez ouvido a sua equipe e manteve o ministro. Não, já não manda mais nada, foi escanteado, é um absurdo. Paulo, isso. E vou além nisso, nesse lado positivo aí, que obviamente que havia um desacerto, né, entre ambos, entre as teorias, mas o próprio ministro também ouviu, não é? E tanto que já está começando a falar o que me parece, talvez o mais sensato a ser feito em termos de país, olhando para cidades pequenas aqui do estado do Rio Grande do Sul, que tem uma condição diferente de tratar isso, de se isolar, ou de, enfim, está falando numa volta ao isolamento seletivo, que eu acho que é o bom senso, ou seja, esse é o lado positivo de tudo isso, não é? O presidente Bolsonaro, no momento, com preocupações que de fato preocupam a todas as pessoas de bem têm que ficar preocupadas com o desemprego acontecendo, com pessoas não conseguindo trabalhar para poder levar o sustento para suas casas, mas isso não vai preocupar, não é? E o ministro Mandetta, uma preocupação talvez um pouco maior do que nós, o senso comum, porque é médico, enfim, num primeiro momento, até para ver se haveria condições do atendimento, né, a todos, e houve agora um consertamento, digamos assim, na maneira de atuar, e eu acho que isso é o ponto positivo, que de maneira alguma foi divulgado desta forma, não é? Parece que tem que ser sempre guerra, e segue, porque hoje eu estava vendo, porque a gente está olhando tudo que é tipo de notícias, e muita gente diz, olha, mais um dia complicado, parece que está sempre... Querendo assim, o mal, né? Derruba, e ninguém olhou sobre o outro ângulo, né? Olha, está havendo um consertamento, né, de rumos, inclusive, né, que vai ser o melhor para todos. Até porque, deputado, a quarentena, além de da gente não ter a contaminação em um pico alto, não ter esse pico maior, também faz parte da readequação dos hospitais, da compra de materiais, da reorganização das UTIs para casos maiores, em casos de mais gravidade estarem ali. Então, é um período em que o Brasil inteiro, Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, estavam se adaptando também por conta de não terem, naquele momento, UTIs suficientes caso viesse a ter um grupo grande de pessoas contaminadas. Além, então, da quarentena também era para isso. Olha aqui o Humberto Valentim Teixeira. Aqui o Galdério aqui meio fardado, parece que está meio fardadão aqui, não. Aí ele diz o seguinte, Paulo, quando terminar essa pandemia vai aparecer o saldo de mortos poupados pela pandemia, tais como atropelamentos,
acidentados do trabalho Tuberculose. e outros tantos. E verão que vamos sair no lucro. Não, as pessoas vão deixar de morrer por outras causas porque não estão saindo de casa. Então, só falta me dizer que criaram o coronavírus para salvar as pessoas das outras coisas. Mas vai morrer gente de fome, vai morrer gente de inanição, vai morrer gente... De morte matada, vamos lá, vamos falar aqui. Nisso. Vamos falar, vai morrer gente, porque tem também o aparelhamento da Defensoria Pública do Estado aqui, que me envergonha alguns defensores estarem solicitando, e está aqui, um ofício de urgente. De resposta, hein? Não, mas pode me pedir, isso aqui é público, ofício 02 da Defensoria Pública, em uma questão de urgência. Mas estão falando em aparelhamento. Eu não acredito que a Defensoria esteja aparelhada. Olha, a Defensoria é uma instituição maravilhosa. Vamos lá, a Defensoria Pública, não podemos macular as nossas instituições. Agora, sim, tem pessoas dentro da instituição que se aparelharam de tal forma para que usem de casos como o Covid-19 para soltar presos. E pasme o senhor e a senhora, que aí podem morrer pessoas, além de, por conta do Covid-19, além de tuberculose, além de dengue, além de fome, morrerem também por conta de assassinatos, porque estão sendo liberados pessoas aqui que estavam presas. Mas a Defensoria? Está pedindo para o juizado. A Defensoria pediu. Mas nesse caminho aí tem Ministério Público, nesse caminho aí tem o Judiciário. Deixa eu dizer aqui, ó, homicidas, a gravidade da natureza dessas prisões era homicídio qualificado. Pedido da Defensoria ao juizado da 3ª Vara de Execuções aqui de Porto Alegre. Graças a Deus nós temos um Ministério Público com o Dr. Delazen, Dr. Vacado, Dr. Marcelo Dornelles e tantos outros promotores que entraram já com ações para que isso aqui não aconteça, que isso aqui é um absurdo. Esse tema, aliás, essa decisão do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, tem uma decisão no meio dessa pandemia que ela tem a unanimidade, que ela foi uma decisão desacertada, uma decisão que efetivamente ela deixa claro que a impunidade é a regra do jogo, porque o coronavírus, o isolamento ataca, mas vai ter vacina, as pessoas vão criando uma imunidade, tem um tratamento, não é? Mas para bandido, o tratamento é a cadeia, é a pena, é cumprir a pena. E na medida que você cria esse tipo de situação, soltando réus da Lava Jato, homicidas, chefe de gangue, isso é uma barbaridade, porque até o meu filho, esses dias, eu vi um programa na televisão que estava falando se as crianças já sabem do perigo do coronavírus. A coisa que o meu filho veio me pedir de 8 anos é a seguinte: pai, é mais perigoso o coronavírus ou o bandido? Óbvio que é o bandido. Coronavírus, isolamento, mantém em tese afastado. De bandido não, nós estamos à mercê. E aqui no Rio Grande do Sul me preocupa especialmente porque de 2015, meados de 2015, 2016 para cá, nós estávamos tendo uma evolução no sentido da diminuição da violência. E agora, com todo esse pessoal solto, será que isso não vai acabar ruindo, né? Mais uma preocupação para a sociedade? Então, foi um incentivo à impunidade. E aqui é importante registrar, sim, Nádia e a todos, o trabalho do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que de fato se voltou contra isso, com medida judicial pedindo, não é, com recursos, a reversão dessas decisões aí, que na minha opinião são uma barbaridade. Você está lá, está preso, fica isolado lá, é o melhor lugar de ficar enquanto a sociedade de bem está isolada. E nesse sentido, Paulo Sérgio, aqui quero já deixar uma ação que nós, parlamentares, tomamos. Eu faço parte da Comissão de Segurança e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa. Nós estamos nos reunindo por videoconferência, como é possível, e amanhã às 11 horas nós teremos uma videoconferência em que estarão participando o Ministério Público, o Dr. Fabiano Delazen e o Dr. Luciano Vacaro, não é? E também a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, justamente para nós tomarmos pé do que está acontecendo, como o Ministério Público está agindo e qual, digamos assim, o índice de reversão, por exemplo, enfim. Não, a Comissão de Segurança vai estar ouvindo. Sendo que o CREMERS, sem dúvida, presidente do CREMERS ali, com toda uma junta, doutor Eduardo Trindade,
fez todo um levantamento dizendo que efetivamente os presos estariam muito melhor monitorados e sem o contágio do Covid-19 estando nas cadeias, nas casas prisionais. Era só não deixar acontecer a visita, ou seja, de uma forma... assim, repulsa que nós temos a respeito disso. É um absurdo isso, as pessoas estarem correndo risco nas ruas, nas suas casas, porque o bandido, quando é solto, ele quer dinheiro, ele vai aonde? Ele vai na farmácia, no mercado, e já estão acontecendo vários casos desses. Relatos pelo Rio Grande afora. O próprio recurso do Ministério Público, os vários recursos, tiveram como base também esse parecer, esse documento do CREMERS. Portanto, a gente precisa... Mas o doutor Eduardo Sandari estava aqui no dia que aconteceu. É a quarentena perfeita. Sem dúvida. É a quarentena perfeita. Que se querem proteger os presos, são os coitadinhos, tá bem, são os coitados, vão partir dessa premissa. Então, proíbe a visita, deixa eles lá isolados. Exatamente. Né? O grande problema é que o nosso sistema de saúde não tem estrutura para atender uma situação de pico dessa doença. Por isso, a recomendação da OMS, nesse momento, deve ser acatada. Luiz Moreira, de Pelotas, está dizendo o seguinte, observação, não sou de esquerda. Está dizendo aqui o nosso... mas aí não atende o conceito, né, de saúde, que é bem-estar físico, mental e social. Não podemos esquecer isso. E quando ficar focado só no Covid, não vamos esquecer, Luiz Fernando, né? Que vai morrer muita gente, muitos pacientes vão deixar de ser atendidos. Hoje, certamente, existe uma faixa de ociosidade para várias especialidades, né? E esses pacientes virão a falecer porque ou deixaram de transplantar, ou deixaram de consultar, deixaram de fazer o seu diagnóstico de câncer precoce, né? Porque todo o sistema de investigação também hoje caiu. As endoscopias baixaram, as tomografias, ressonâncias... Cirurgia seletiva. A cirurgia eletiva, praticamente, o país inteiro não está fazendo. A Luci Barra aqui manda uma foto tua aqui no vídeo também, Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Ela mandou uma foto tua aqui. Aquartelamento, tá aí uma palavra bem legal. A comandante Nádia, uma mulher que nos honra. E eu faço a pergunta. Procede o Mandetta ter confirmado que se precipitou? Não, ele não disse isso. Não falou em momento isso. algum. Acho que foi uma readequação. Um grande abraço. Né? E ela completa aqui. Desculpa, pode pesquisar. Todos que são favoráveis à quarentena são de esquerda. Pode pesquisar. Eu falo sempre assim, ó. Parabéns a esse jornalista totalmente imparcial. Nós, da família Marra, te homenageamos. Querido. Assim, ó, vamos lá. Vamos fazer um pensamento lógico. E na farmácia pode, né? Pode. Supermercado. E supermercado pode. Pode correr na rua, pode ir no banco. Agora, trabalhar não pode. Desde que tenham todos os cuidados. Aqui mesmo, ó, nós estamos afastados, nós limpamos as mãos com álcool em gel, pode usar máscara, né, doutor? Estava falando Depois do meu minuto final, vou sugerir até. Enfim, tem tantos cuidados que nós podemos fazer e nós podemos e devemos voltar aos poucos. E tem uma questão que todos aqui, e com quem eu tenho conversado, ouvido, que é unanimidade, é proteger o grupo de risco. Exato. Acho que esse que tem que ser o foco, não é? E não criar esse caos que ele está levando, de fato, a um desespero tal que as pessoas acabam descuidando em função de N situações, como, por exemplo, o que foi relatado do supermercado, passeios, etc. As crianças, como mantê-las, de fato, em casa só, daí brincam lá embaixo com outras crianças. E aí, só que aí a sensação que você tem, bom, nós estamos em casa, é que não está acontecendo nada. E se nós tivéssemos uma educação, uma disciplina melhor no sentido de efetivamente obedecer regramentos, aliás, nesse sentido, o próprio comércio do estado do Rio Grande do Sul, nós tivemos ontem uma videoconferência, assembleia, com vários setores da sociedade civil também nesse sentido. Estão, inclusive, formatando uma cartilha de procedimentos para que volte a circular, a girar a economia, para que não aconteça o pior. E eu acho que isso é bom senso. Eu tenho feito uma figura até de linguagem que nós precisamos, de fato, proteger quem é do grupo de risco. E as pessoas que não têm como não levar o risco, as pessoas do grupo de risco, ou seja, aquele cidadão que ele mora com os pais, idosos ou que tem doenças pré-existentes, esse precisa ficar isolado. Mas quem não precisa
tem que jogar por ele. É um time que tem um jogador a menos e que quer virar o jogo. Cada um tem que dar mais de si. E é dessa maneira que o comércio e a indústria do estado do Rio Grande do Sul, enfim, o setor produtivo quer voltar com o regramento, obviamente, que atendendo recomendações científicas, porque ninguém está negando o vírus, não é? Quem quer retornar não está negando o vírus, é óbvio. Diz que não gosta da vida. De maneira alguma. A vida em primeiro lugar. Mas os supermercados estão abertos. E não é que eu não queira que seja aberto, senão vou dizer, que é os supermercados. Não, eu quero supermercado aberto, eu quero farmácia aberta, eu quero os bancos, eu quero... Mas com disciplina, vamos colocar X metros quadrados, X funcionários, X frequentadores. Veja que tipo de situação que acaba acontecendo. Eu vou dar um exemplo aqui de Porto Alegre, que até foi liberado agora o comércio de chocolate, obviamente, tem a Páscoa, nesse próximo final de semana. Mas lojas de chocolate dentro de shopping, não pode. Mas daí o supermercado dentro do shopping. Tá bom, tem uma loja de chocolate na loja de muito chocolate. Mais, digamos assim. Vamos lá. Muito mais, um número maior de pessoas, ou nos mercados comprando chocolate, ou nas lojas na rua. Uma loja de chocolate, deputado, uma pergunta para o senhor. Uma loja de chocolate na Rua da Praia, chocolate no shopping, no Barra Shopping, qual é que está melhor higienizada? Eu não vou nem falar da higienizada, mas... Qual é que tem menos risco. Menos risco, tá bom. Vamos colocar menos risco. Qual é que tem menos risco? É óbvio que é do shopping. É óbvio que é do shopping, tá bom. Da Rua da Praia pode estar essa está impedida de abrir as portas. E o comércio de rua não. E os mercados não que vendem de chocolate, não sou contra isso, ao contrário. Mas acontece que está tratando muito desigualmente, né, o empreendedor, né? Está fazendo com que haja um fluxo maior de pessoas a menos locais, né? Então é uma coisa... Vamos mais de uma racional. Vamos para o já o ponto final? Jesus, meu com Gimo, qualidade comprovada e Casa Valduga. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Quanto tempo, Afonso? Eu vou aqui para dar aquela câmera para o doutor Paulo Roberto de Fontes aí no seu ponto final. Bom, meu ponto final, eu quero parabenizar o governo Bolsonaro pelas medidas que tem tomado, né, para socorrer a população desprivilegiada e que merece realmente elogio. Aliás, aquele comentário de que fazias, que eu também via por outro lado, se ele aceitou que não usar o poder da caneta, porque a caneta é dele, é porque ele ouviu outras pessoas e acho que no momento, então, aquilo... Não justifica ter dito. Não, tudo bem. Mas acontece que o fato de ter ouvido merece elogios. Claro. Merece elogio porque trabalha em equipe. E por este lado ninguém noticia. A segunda... Ninguém não. Não, nós estamos noticiando aqui. Não, e o meu comentário de hoje... Mas o teu comentário foi... Nós chegamos no mesmo sentido. Perfeito o teu comentário. A segunda coisa é assim, realmente os grupos de risco, pacientes acima de 70 anos, 80 anos, eles, se ficarem isolados, aí eu concordo que fiquem, porque realmente eles vão usar menos UTI, eles vão precisar menos do suporte. E aí vai sobrar mais leitos hospitalares para aquelas pessoas que realmente não estão isoladas e foram trabalhar. E que não serão tantos. Então, é um fator inteligente. O outro, eu queria sugerir à população, como cirurgião, o seguinte... Acho que é muito interessante, aliás, eu não acho, isso está escrito, está comprovado, o uso de máscaras cirúrgicas. Só que a máscara cirúrgica que o pessoal usa, o ideal seria aquela, a N95 ou a PPF 2 ou 3, porque a graduação é quanto maior a 3, mais filtra, 99% filtra das partículas. Essa aqui não é a ideal, mas é a que mais tem no mercado. Só que a máscara cirúrgica, ela é uma só máscara cirúrgica é num sentido. Se o cirurgião, quando põe a máscara, ele protege o paciente. Ele não se protege de ser contaminado. Então, vejo várias pessoas com máscaras cirúrgicas andando na rua. Elas estão protegendo os outros. Ótimo. Belo exemplo. Só que se ela conversar com alguém que está sem máscara, ela não está se protegendo. Então, a medida é simples. É uma dica simples. Pegue uma máscara cirúrgica, uma segunda máscara cirúrgica e coloque uma contra a outra. Porque aí... o telespectador, a pessoa que usar a máscara, vai ter um filtro de si para o seu próximo e do seu próximo para si. Então é só colocar uma contra a outra. Se vocês não souberem, prestem bem atenção na máscara, que vocês vão ver que algumas têm um nome. Coloca um nome contra o outro. Sanduíche. E as que não têm nome, vê por onde sai a alça. É o nome do fabricante. Né? Não, é o nome do fabricante. Vê por onde sai a alça.
Então essa aqui eu acho que é a mais fácil para a população do que aquela que os cirurgiões usam de amarrar, né? Porque nem todo mundo consegue amarrar direito. E tem que tapar nariz e boca. Não adianta ficar com o nariz de fora, porque o vírus, ele sai. Essa é uma medida interessante que vários países têm adotado e é uma medida, né? Não anula lavar as mãos, não anula distanciamento, não anula preservar os nossos avós em casa, mas é uma medida interessante e eu tenho usado, principalmente as pessoas que circulam em vários ambientes. Hoje de manhã no hospital, nós praticamente passamos todos os hospitais do Complexo Santa Casa. Tinha pacientes baixados em todos. Então, quanto mais se circula, mais se deve utilizar a máscara. Essa é uma sugestão que eu tenho adotado e está comprovadamente em vários trabalhos científicos. A sua continência vai para quem hoje? A minha continência vai para o presidente da República, porque eu acho que precisa ter muita garra e é para a sua equipe inteira, né? Porque realmente tem trabalhado para contribuir com a população e tem que ter um contraponto no governo. Ainda bem que não é um consenso, todo mundo em casa. Se for o consenso, todo mundo sabe que o consenso é muito burro. Muito bem que tenha um contraponto. Aí faz com que as pessoas pensem. Nós aqui podemos estar totalmente equivocados. Eu posso estar totalmente equivocado, mas se eu estiver equivocado, vocês podem ter certeza. O New England Journal of Medicine também está equivocado, né? Os dados que são divulgados atualmente também estão equivocados. Por exemplo, diz assim, não, vírus vem em qualquer estação. Este vírus não sobrevive mais de 15, 17 graus. É o que está escrito. Agora, algum vai sobreviver? Provavelmente sim, mas aí talvez já seja uma variação, porque as bactérias e os vírus, eles se adaptam, né? Eles também são muito sábios, né? Agora, que o sol, que o verão e a temperatura elevada, é óbvio, nós temos mais gripe no Rio Grande do Sul no verão ou no inverno? É no inverno. Então, isso aí é uma vivência de todos, não precisa estar escrito no livro. Comandante Nádia. Primeiro, eu quero mandar um beijo enorme para o Marcelo Ferlini de Araújo, que está sempre nos assistindo e que gosta muito do Pampa Debates. O meu ponto final vai exatamente agora, domingo, nós temos a Páscoa, né? Um momento de ressurreição, guardado as proporções do que cada um acredita, mas é um momento de esperança, um momento em que nós vamos estar em casa com as nossas famílias. Eu escrevi um artigo esses dias, que saiu semana passada, sobre a multiplicação da bondade. E, infelizmente, as pessoas ligam o jornal televisivo, escutam rádio, querendo saber as coisas ruins. Quantos morreram? Quantos estão na UTI? Vamos ver o lado bom das coisas também. Vamos ver aquela criança que nasceu. Vamos ver aqueles vizinhos que num prédio colocam no elevador um aviso para aqueles velhinhos, se tiverem dificuldade, que liguem para o número tal que eles vão fazer a padaria, vão no açougue para eles. Vamos ver aquele policial militar que teve a sua casa incendiada no meio da pandemia toda e que mesmo assim todos foram auxiliar. É um momento de solidariedade, mais solidariedade, menos pânico. Nós temos sim que ter uma tranquilidade. Multiplicar a bondade não faz mal para ninguém e essa é a minha dica. Agora para Páscoa de domingo. Continência. A minha continência vai sempre para os valorosos policiais militares e aqui eu agrego os médicos, os assistentes técnicos, as enfermeiras, os caixas de supermercado, na farmácia, garis, que estão aí fazendo o seu trabalho com muito amor, mesmo com toda a pandemia, para que a gente tenha... Tânia, boa noite, Paulo Sérgio. Graças a Deus que temos uma vereadora e um deputado a favor do isolamento vertical. Chega dos contra. Precisamos voltar a impulsionar a economia. Parabéns ao médico, doutor Fontes. Também, Tânia de Porto Alegre. Ontem ela disse... Gente, eu quero sair para trabalhar, produzir, consumir, não aguento mais ficar em casa. Parabéns, Tânia. Deputado. Bom, Paulo Sérgio, nessa toada do que nós estamos falando... 548 WhatsApp. E sempre pensando que nós temos que ser realistas, mas mais otimistas do que pessimistas, porque o pessimista, e aprendi com meu pai, ele sofre do início ao fim. E o otimista, se precisar sofrer, vai ser lá no final, quando tudo der errado, que não é o caso. Eu acredito que nós estamos vivendo um momento de correção de rumos. Vou me somar ao que o doutor falou, no sentido de que o governo federal está, com as diferenças, construindo o que me parece o melhor encaminhamento e o mais racional, especialmente para um país chamado Brasil, que é o nosso país, não é? Então, nós estamos agora vendo o próprio
ministro Mandetta, que na minha opinião, no geral, tem feito um bom trabalho. Muita da exacerbação foi provocada, inclusive criando um distanciamento entre o que ele estava comunicando e aquilo que nos estados estava se praticando, não é? E agora, em função de tudo que houve, na minha opinião, houve, não vou dizer um consenso, mas uma orientação agora de todos para que a gente passe a fazer o isolamento seletivo, que me parece o melhor nome de tudo, ou seja, proteger quem mais precisa ser protegido. E nós, que não estamos no grupo de risco, temos que ser disciplinados, ou seja, manter esse distanciamento, as regras de higiene, distanciamento que não é sentimental, obviamente, não é? É o distanciamento físico daqueles que nós podemos colocar em risco. Assim nós aos poucos vamos retomar a vida, a economia que faz parte da saúde, obviamente, a OMS, não é, doutor? Diz isso. Então eu acredito que nós, sem dúvida alguma, devemos enaltecer isso e nós vamos superar sim o Covid, nós vamos superar isso e sair melhores enquanto cidadãos, porque a solidariedade... Sua continência para quem? A minha continência, a comandante Nádia, foi muito abrangente, está certa ela, mas eu quero nesse rol bater continências também para quem está falando muito bem ao cidadão, como todos estão, que é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, que está se colocando a favor da sociedade e firmemente contra a bandidagem. Por isso, hoje, a minha continência é o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Tenho 5 segundos? Sim. 5 segundos. Eu queria dizer o seguinte, as máscaras de pano e essas confeccionadas em casa, elas também funcionam. Elas ajudam. Podem não ser perfeitas, mas ajudam. Então, não precisa ser uma máscara cirúrgica. E só um detalhe para pensar. Morrem por dia 8.500 crianças de fome no mundo. Cadê a campanha? E de onde o nosso secretário da OMS, de onde? Onde é? Da Etiópia. Da Etiópia. Não, um dos piores. Morre, Onde está a campanha? Vamos fazer uma campanha. Planejamento familiar. Paulo Sérgio, tu é inteligente. Tu sabe que o Bolsonaro recebeu um chega para lá dos militares e baixou a bola em relação à demissão do Mandetta. O Dilon Cabelo, Dilon, se ele fez isso, ele aceitou que militares, parabéns a ele. Eu sou pela convergência, eu estou elogiando a atitude do presidente por ter feito isso. Se foram os militares que convenceram ele, se foram os outros ministros, seja lá quem for, parabéns para quem isso conseguiu, porque todo mundo que ele não ouve ninguém. Então está aqui, ouviu segundo o que tu está dizendo, os militares. Mas estão no poder que ele colocou lá. Que ele colocou lá. Mas os militares estão publicando hoje, que eu saiba, um aconselhamento para realmente a retomada do crescimento no país. Vem a favor do que ele vem pregando desde o início. Olha aqui, ó. Opa, doutor. Olha aqui, ó. Elias, opa, doutor, como é que o vírus não sobrevive acima de 17 graus? No Equador deve estar caindo neve às pencas. O senhor está louco, está morrendo gente às pencas lá. Já foram contaminados até antes. Não é que o vírus não sobreviva. Assim, ó, a maior... Onde é que ele avançou mais? Itália, Espanha, em que período das estações estavam? Frio e pessoas de idade. Tá entendendo? Então, assim, ó, é que um vírus, ele é a média deles que não sobrevive a uma temperatura maior do que eu até quando disse isso, tem alguns que sobrevivem mais. Tanto é que no Rio de Janeiro tem, no Nordeste tem casos, né? Só que é uma população que tem menos casos onde existe frio e onde existe idade avançada. Tá? Olha aqui, concordo com vocês, o povo vai morrer de fome, depressão. Todas as consultas, exames de outras doenças estão sendo desmarcados. Me parece que só o corona vai matar. A mídia está deixando o povo enlouquecido. Só falta mais nesta coisa, só fala nessa coisa. Não se fala em outra. Para mim é mais jogo político. Os motoristas de idade estão trabalhando e eles querem quebrar o país mesmo assim. Parabéns a todos vocês. Sou a Marlise. Obrigada. De aniversário hoje, desembargador Eduardo Ulem, o juiz Luiz Carlos Pinto Gastaldo, o juiz Otávio Augusto Simão de Souza, o José Guilherme Kliman, que é defensor público, né? A Júlia São Vicente, o seu amigo Guido Mantega, está de aniversário hoje, Mônica Tim de Carvalho, o Elvio Pompeu Madeira, o Elvinho Roberto Madeira, Maria Regina Chausa, o Alberto São Vicente, Adriane Prado Machado, Gerson Luiz, a Cláudia Inig, um beijo para a Cláudia, Hernani Leimer,
a Ana Carolina Chaves Barcelos, o Ailton da Costa Moraes, a Eleusa Helena Campos Neri, o Átila Lira, Laís Ruperti, entre tantos, aqui na outra página, o nosso colega jornalista Paulo César Flores dos Santos, Karen Sperbi, o Bruno Ferges, dono da Óticas Ferges, colega do nosso Alexandre Lau, o Cláudio Iveric, o Carlos Eduardo Chais, vice-governador Djalma hoje, Gonçalves está de aniversário o também. Telmo Kirst e o Zenon Leite Neto. Vamos cantar um parabéns, então, para ele botar um pouquinho de alegria aqui. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Ao nosso querido vice-governador, a todos os aniversariantes de hoje. Né? Não dá nem para perguntar para ele onde é que vai ser a festa. Não, ele ia fazer, ele tinha programado a festa para 800 pessoas. Olha só. Né? Na Associação dos Delegados aqui, ele cancelou há tempo, já um mês atrás. Vamos esperar passar tudo isso, ele vai fazer essa festa para a gente aí. E terá outros né? Outras datas. Terá outras datas. E dá parabéns também para as Forças Armadas aí, o Comando Militar Amanhã do Sul. você estará lá. Estaremos lá fazendo as nossas entrega. doações, né, do Pampa Debates, os colegas aqui do Pampa Debates. Com certeza, 40 pulverizadores para higienizar entornos de hospitais, paradas de ônibus. Aí o nosso general Mioto com as Forças Armadas fazendo a diferença e a Defesa Civil do Estado também, viu? Maravilha. Parabéns, Paulo Sérgio, pelo programa Ótimos Debatedores. Abraço a todos. Vocês acendem uma chama de esperança na gente. E aqui também a Nilva Ederle Porto, no mesmo sentido. E por aí vai, ó. Ontem, em um canal concorrente, o programa do Cabrini mostrou um hospital em São Paulo que, se for verdade mesmo, pobre povo, vão morrer todos. Já fiz muita coisa escondida, mas trabalhar é a primeira vez que eu estou fazendo. O legal, deixa eu ver aqui quem é, até vou buscar aqui. Ah, é o nosso Gaudério aqui. Humberto Valentim Teixeira. Exato. Já fiz muita coisa escondida, trabalhar a primeira vez. Sensacional, Humberto. Sabe que essa é boa. Eu tenho um amigo nosso que me critica, diz horrores, me dá conselho. Aí ele vai caminhar no parcão, no miolo do parcão, para ninguém enxergar ele. Escondido. Escondido, vai caminhar escondido. Ô, Alfonsinho, pode caminhar à vontade lá, esquece a corneta. Ah, vai o cara lá com o megafone, volta pra casa, velho. Não, vai levar multa. Vai levar multa. Mas não tem mais multa. O Ministério Público não deixou. Ia ter multa, o Ministério Público não deixou, graças a Deus. Eu já tinha encomendado uma placa. Nádia, tu quer o verdinho, o amarelinho? O verde, amarelo e azul, parece a bandeira do Brasil. Amarelinho. Tá canarinho. Vou ter que ir lá fazer meu óculos. Vou ficar com o verde. Um verde? O azul não. Os colorados, eu vou dizer uma coisa. Não tem um vermelho aí? Também colorado, por favor. Aqui a mesa é só de colorados. Obrigado aí, olha. Agora 614 Saudade, inclusive, WhatsApp, do nosso... Que loucura, não dá para atender todo mundo, infelizmente, aí. Mas vem aí o Jornal da Pampa, a Vera Armando já está a postos. A Vera Armando é uma que trabalha escondida. Essa foi boa. Já fiz tanta coisa errada no vídeo escondido, mas trabalhei a primeira vez que eu faço. Com essa frase eu estou encerrando o Pampa Debates de hoje. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisul e você. Nossa parceria faz a diferença. Use o app para gerenciar sua conta.